Conexão Cultural, galerinha, e olha só que assunto bacana. Você sabia que Campinas é uma terra indígena? Pois é, Campinas é a cidade do interior do Brasil que mais tem indígenas. Cidade que não é capital, né? É uma coisa de fato que chama bastante atenção. Bom, a gente vai falar bastante a respeito disso, inclusive eu estou aqui com a Rayane, que é artista. Tudo bem com você, Rayane? Muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural. Tudo bem, André? É um prazer todo meu de estar aqui dialogando com você sobre a importância da exposição e a importância também de falar que Campinas também é uma terra indígena, né? Bom, e talvez muita gente não saiba, né, Rayane? Como que é isso para vocês? Como que você vê essa situação de Campinas ter tantas etnias assim indígenas? Sim, Campinas sempre foi uma cidade que tem povos indígenas, mas eu acredito que a visualização, a potência de ter vários indígenas aqui chegou com o vestibular indígena da Unicamp. A primeira edição foi em 2019, que foi onde que eu entrei. Boa. Então, a partir de 2019, já teve mais de 35 etnias aqui em Campinas. Hoje são mais de 250. Mais de 250 etnias. Caraca, 250 etnias. Você sim, pertence a qual? Caingangue. Então, essa visibilidade para o quesito indígena em si, em cidade, em centro urbano, foi a questão do vestibular indígena, mas aqui em Campinas eu tenho familiares aqui que estão aqui há mais de 30 anos, então aqui já tem povos Caingangue, Terena e Guarani, né? Que é um fato mencionar, acho que a Lu Guarani, da Etnocidade, que também tem várias parcerias com a Prefeitura de Campinas, que é uma idealizadora de visibilidade mesmo da questão indígena aqui em Campinas, né? Então, acredito que trazer mais sobre essa questão e afirmar novamente que a gente está propondo nessa exposição, que São Paulo é terra indígena e Campinas também, né? Boa, a exposição é Gaia, Terra Viva, São Paulo é terra indígena, Campinas, claro, também e bastante. Você disse que está há quanto tempo aqui em Campinas? Eu vou fazer 6 anos, né? Vim em 2019, voltei para o meu território na pandemia. E está se formou em pedagogia na Unicamp isso. E agora está fazendo uma pós em jornalismo? Isso, entrei no mestrado no Laboratório Avançado de Jornalismo da Unicamp, na linha de divulgação científica cultural, onde que eu faço a minha pesquisa e é também onde que nasce uma metodologia científica do povo Caingangue, onde que eu uso aqui também nessa exposição. Bom, estamos aqui no Instituto Pavão Cultural, em Barão Geraldo. Já eu vou dar um rolê com a Rayane aqui, porque a exposição tá bem bacana, tá bem legal, e a exposição é feita aí de forma coletiva com vários artistas, né? Sim, de início, a artista Bea Meira, né, que acho que é a cabeça maior dessa exposição, entrou em contato com a Tereza, né, a Suzana, que é curadora, né, dessa exposição, e a Suzana lembrou dos povos originários, por conta que a Bea fala bastante de Gaia, da terra, então ela falou assim, nada mais do que chamar povos originários que também trabalham com essa ciência, né, que é uma ciência ancestral, uma ciência cultural. Então a Bea fez uma chamada para artistas indígenas. Então veio eu, né, que sou Caingangue, a Cláudia Baré, né, e a Larissa Epamaçã, que é tucano. Então é uma exposição de mulheres, né, acho que é importante ressaltar, de mulheres que vêm falar sobre a Gaia em si, não como apenas um recurso financeiro e tudo mais, mas a Gaia, o corpo da terra, como algo vivo, né, algo que respira, algo que tem espírito, assim. Boa, então são só mulheres, só artistas, bacana. E a proposta busca discutir, estou dando uma olhadinha aqui, possibilidades geradas pelo diálogo entre os diferentes saberes, né? Sim. Que legal. A Bea, ela traz muito isso, né? Acho que a ciência, eu costumo dizer a ciência do homem branco, né? Vamos dizer, dos não indígenas, né? Que a gente costuma pautar. E eu e outras colegas indígenas, artistas indígenas, a gente traz mais essa ciência do território. O que seria a ciência do território? É você ouvir e aprender com o território, com os humanos e não humanos, animais, o espírito. Então, acho que toda essa exposição está vinculada à ciência e à ciência ancestral, a ciência do território.
Boa, tá dando uma olhadinha aqui no seu currículo. Como eu disse, então, se formou em pedagogia, tá fazendo aí essa, né? Você gosta de jornalismo, então? Gosto bastante. Que legal. A carne de Gaia é em Campinas e Botucatu. Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, Brasília, Jaú, Tupã, onde que a exposição A Carne de Gaia percorreu. Bom, Rayane, vamos conhecer um pouquinho, né, o seu trabalho, o trabalho também das outras artistas. Sim. Como disse a Rayane, é uma exposição feita 100% por mulheres, né? Sim. Bora conhecer, que a galera de casa está curiosa, quer conhecer um pouco mais. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então, Rayane. Outro lado também tem bastante coisa para a gente mostrar. Sim. Então, aí aqui nós trazemos também o trabalho, né, das outras artistas indígenas. E aqui nasce uma metodologia científica, onde que, na minha pesquisa, na graduação e tudo mais, trazemos a perspectiva, a metodologia do trançado do povo caingangue. Então, o trançado, ele não é apenas uma técnica, é algo que você constrói coletivamente, porque você respeita o tempo das matérias-primas, o tempo da natureza e tudo mais. Então, nasce essa vontade de tecer juntos, e acredito que a exposição é isso, é um tecer junto, é uma trama vinculada a povos originários, ao cuidado com a terra, a exposição da mão do homem, né, que pensa que a terra é apenas um recurso financeiro. E aqui é uma obra em coletivo com o artista Bea Meira, né, que é o estado de São Paulo. E aqui a gente também traz o grafismo caingangue, e quando a gente frisa o estado de São Paulo, porque é muito difícil ainda desmistificar o olhar da população que não conhece assim, tão perto, porque às vezes o pessoal pensa que a população indígena está apenas no Amazonas, né? Com certeza. Então, acho que é bem importante ter esse movimento dessa exposição. Uma falta de informação, né? Por isso é importante trazer não só essa exposição, mas como outras também. E a exposição, certamente, ela ajuda a conscientizar também as pessoas, né, Rayane? Isso. Então, é muito importante. É um vínculo de você mostrar que aqui em São Paulo, aqui em Campinas, tem povos originários e que esses povos originários carregam ciências tão potentes quanto outras ciências também. Aqui é uma obra das colegas, né, artistas, a Cláudia Baré e a Larissa Epamaçã. Então, eu não vou conseguir explicar muito bem, sabe, porque é algo cultural delas, né, da cultura delas. Então, mas Nossa, isso. Bastante coisa, muito legal, Sim. Bem bacana, viu, Rayane? Sim. Bom, e qual que é o recado que você deixa para a galerinha que está acompanhando a gente no Conexão Cultural? Qual a mensagem que você quer passar? Eu acredito acho que buscar informações sobre os povos indígenas mesmo, sabe? Porque, como eu já falei, aqui na Unicamp a gente tem mais de 300 línguas faladas, mais de 50 povos indígenas, e cada povo carrega uma especificidade, uma cultura. Uma história, isso, né? Uma história própria, né? Isso. Então, acredito que é isso, onde tiver exposição com povos indígenas, ou exposições que falam sobre... Bora prestigiar, isso, bora entender, conhecer, bora se informar, né? Isso, tirar esse olhar genérico do indígena que está Claro, apenas sem dúvida. na aldeia, né? Porque hoje aqui em Campinas tem bastante... Eu já fiz, inclusive, Rayane, muitas matérias, né, sobre os povos indígenas, sobre os estudantes indígenas que estão na Unicamp, que é o seu caso também, né? Que é o seu caso, é bem bacana. Muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. A gente vai parar um rápido intervalo e a gente volta já já. Bom, é isso aí, galera. A gente segue aqui no Conexão Cultural falando sobre Campinas, que é uma terra indígena.
conosco aqui o TH, que é artista, manda bem demais, já dei uma olhadinha no material dele aqui, coisa linda. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a participação de vocês aqui na minha casa, para mim é um privilégio. Bom, cara, que legal o trabalho. Como começou? Bom, o trabalho aqui em Campinas de artes eu comecei através da Lu Arami. Ela me motivou bastante com os trabalhos de arte, né, que foi a primeira referência indígena que eu tive aqui em Campinas, que é ela que está à frente do grupo Etnocidade, né, que é um grupo que acolhe os indígenas que vêm para o contexto urbano das comunidades. E nos eventos, conhecendo mais a particularidade dela, né, os trampos que ela faz, eu descobri as artes, né, que ela também pinta, que ela também constrói. E eu já me identificava desde pequeno, né, construindo os meus próprios brinquedos e artesanatos. Decidi, então, aprimorar um pouco mais sobre as artes em tecido, né. Bom, e como surge aí as ideias dos desenhos, cara? Porque tem muita coisa legal aqui. Como que é, assim, o cliente pede, você faz e depois vende? Como funciona, como surge, assim? Também, né, as pessoas chegam para mim e falam o que elas querem, né, um desenho exclusivo, uma coisa que de repente seja ancestral, que na maioria das vezes é assim como eu trampo. Eu faço, elaboro, crio, e aí dou para as pessoas verem o que elas acham, e aí quando elas se identificam, não, beleza, aí a gente constrói e vai elaborando junto com a pessoa. Esse surgimento começou quando eu estava morando um tempo com a minha avó, né? E as ideias de desenhar pássaros, desenhar cambu, serpentes, vêm de entendimentos ancestrais que ela passou para mim. Ela conversava com os pássaros, ela conversava com as plantas, e isso veio para mim em um formato de trazer a vida através de um tecido, mostrar que não é só um pássaro, aquele pássaro é específico, ele faz parte da natureza, ele também faz parte para o reflorestamento das matas, com o ecossistema do planeta. E os sapos também, né, que têm as suas medicinas, suas serpentes que também protegem os seus habitats. E tudo isso veio chegando, né, intuitivamente, e hoje eu boto isso nos tecidos e tento comercializar isso, né, de uma maneira criativa, construtiva, para que a minha ancestralidade continue viva, para que minha ancestralidade continue adiante. Bom, então a sua inspiração foi sua avó? Foi a minha avó. Eu gostava muito de como ela se comunicava comigo e os pássaros respondiam a isso. Tipo, acho que você conhece o alma de gato? Sim. Que é um pássaro muito esperto, ele é muito versátil. E ele tem duas cantigas. E eu consegui diferenciar essas duas cantigas deles através da minha avó. Quando uma pessoa vai chegar em casa, ou quando vai uma mudança no tempo está para acontecer, ou alguma coisa inesperada está para acontecer. Então, através dos cantos dos pássaros, principalmente desse, eu consegui ter assim, um contato mais próximo ancestral da minha avó. Caraca, ela me passou velho. isso e eu construí uma base em cima disso. E aí, tipo, esse entendimento eu passo através da arte. Bom, mas você tem um trabalho também de ajudar as pessoas nessa questão, assim, ou não? Também. Mas é um processo. Mas às vezes né? de doença. É um processo. Às vezes, eu tô nessa construção. De poder trazer um formato terapêutico para a pessoa, ter uma interpretação diferente, porque o contexto urbano é caótico, isso a gente sabe, o contexto urbano é muito caótico, então você vem da comunidade para o contexto urbano, você precisa se firmar em alguma coisa, nem que seja sua fé, porque senão você se desestrutura, você acaba em um limbo de depressão, sabe, de ansiedade.
Então você precisa transformar a sua fé de uma maneira em que ela construa em você uma inspiração para continuar. Porque senão é barro. Você... Com certeza. Qual a sua etnia? Bom, meu pai, ele é Macuxi. Hum. Eu sei pouco da linhagem do meu pai. E minha mãe é Munduruku. E aí, por ter essa união de duas etnias, eu carrego a força do clã do meu pai, né? Que é Macuxi. Uhum. E aí, as pessoas vão me conhecer como Macuxi, mas eu também sou Munduruku. Entendi. Bom, como que você vê assim Campinas, cara? Porque esse é um programa, o Conexão Cultural, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Que Campinas é terra indígena e como a gente estava conversando, inclusive Campinas aí é uma das, tirando as capitais, claro, uma das cidades que mais tem indígenas, né? Sim, claro. O Brasil um todo, né? Aqui, essa América Latina como um todo é um território indígena, né? Na verdade, o planeta é um território indígena, né? Isso não quer dizer que ele é proprietário disso. Não. Ele está aqui para guarnecer, para proteger, para fazer florescer, para continuar. O indígena tem essa identidade, né, com o planeta, com o território. E em Campinas faz sentido ter muitos indígenas, né, porque aqui era terra indígena. Então isso não está assim, não é uma coisa equivocada. A Grande São Paulo está cheio de indígenas. E tem Unicamp, inclusive, né? Teve Exatamente. o vestibular indígena. Eu acho que tudo isso também soma, né? Isso também soma. O que é interessante, né? O contexto de universidade para o indígena. Porque o branco não procura a universidade indígena, né? O branco nunca fez questão nenhuma de procurar a universidade, como é que funciona os saberes indígenas. Mas ele faz questão de tirar o indígena de lá. E aí o indígena tem que fazer isso, né? Ele precisa sair para vir para o contexto urbano, para ter o aprendizado do branco, para justamente ter que politizar através disso. E aí faz sentido que os indígenas, sim, estejam mais próximos no contexto urbano, nas universidades, que é importante, é muito importante, é necessário. Bom, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. O que é isso aqui? Isso são tintas. São tintas. Esse é o material que eu uso para produzir as artes. Essa tinta é uma tinta própria para tecido, né? Aqui ela está em pouca quantidade, porque é um trabalho que eu estou iniciando. E aí, dando continuidade, eu vou ter que aderir mais matéria-prima. Não, porque é caro também, né? Com certeza, isso é... Pois é, eu ia chegar lá, porque você tem custos, né? Com certeza. Como que é? Tem a tinta, tem pincel, tempo, como camisas. Chama? Esse aqui foi eu que construí, Olha então só. é material reciclado. Esse aqui eu andando na rua, peguei essas madeirinhas, improvisei. É mesmo? Trabalho e você pinta aí? É onde eu... Bacana. É onde eu fico, é onde eu passo o meu tempo de meditação. E aí, essas tintas, né? Tudo leva dinheiro e tempo aqui, né? E é um trampo gostoso, mas... Dá trabalho, claro, né? E o retorno, como é o... O retorno é lento. O retorno financeiro. O retorno financeiro é muito lento. Porque é isso, né? Apesar de o movimento indígena ter ganhado uma visibilidade, mas ela ainda não sustenta a galera que vem da comunidade para o contexto urbano viver de sua arte. Então ela precisa ter outros meios de ganhos para se sustentar. Da arte a gente se esforça para ter. Sim, sim. A gente não pode perder essa essência porque faz parte da nossa ancestralidade. É a forma de como a gente se comunica. Bom, e quem se interessar pelas camisetas, como faz? Qual o valor? Você tem Instagram? Tenho. Meu Instagram é thsmdk. Lá eu publico alguns stories do material que eu crio. E os preços também, tá tudo lá. Quem entrar no seu Instagram vai encontrar, manda uma mensagem lá. Só entrar em contato que a gente conversa. E aí os desenhos eu tenho esses disponíveis, mas se quiser
algo diferente. Totalmente diferente. Um negócio assim particular. Quer construir uma coisa, a gente também constrói, a gente elabora. Maravilha. Boa. Valeu, muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos lá, pessoal, Conexão Cultural, estamos no segundo bloco, agora estamos aqui no Espaço Cultural Fêmea Fábrica, com a Moara, que vai bater um papo conosco. A gente segue falando sobre a quantidade de indígenas em Campinas. Também vamos mostrar uma nova exposição, vocês já viram uma no primeiro bloco, mas vou apresentar aqui a Moara, que está conosco no Conexão Cultural. Tudo bem, Moara, beleza? Tudo bem. Bom, a gente vai falar já sobre a exposição, mas tá bem legal, né? Tá bem bonito. Sim, estou muito feliz de poder estar aqui. É a primeira vez que eu faço essa exposição aqui em Campinas, né? E em São Paulo também, enquanto uma individual desse tamanho. Qual é a exposição? Eri Tupinambá, Eu Existo. Foi com o apoio de uma política nacional de Blanc. Como surgiu a ideia? Conta pra gente. Bem, essa exposição ela surgiu a partir de uma pesquisa no ano passado sobre a nossa espiritualidade indígena, que foi apagada e que a gente tem muito nas nossas histórias dos nossos avós, dos antigos, que sempre contam nas comunidades, é uma memória viva, e que nós chamamos de encantados, que são esses guardiões da floresta, que provavelmente vocês devem conhecer, porque a cultura do folclore, né, o folclore em si, de alguma forma pegou para si, mas não nomeia quem são, né, quem são os autores disso. Por exemplo, Curupira, né, que é um encantado nosso da Amazônia e que também tem essa origem tupi, dos Tupinambá. Então a gente traz um pouquinho desses encantados para saber quem são esses encantados que fazem parte da nossa espiritualidade indígena nas nossas regiões. Boa, e cara, tem muita coisa aqui, todas as obras são suas. Quanto tempo mais ou menos você levou para fazer cada uma dessas obras? Quantas tem aqui? Temos em torno de 3, 4, 5, 6 obras minhas. 6 né? obras. E temos uma de um artista convidado, que é o Maikson Serrão, que é um áudio dele do podcast que se chama Pavulagem. Ah, perfeito, perfeito. Bom, e quanto tempo você demorou aí para fazer cada uma dessas obras? Porque imagino que não deva ser fácil não, hein, Moara? Tem que ter o dom, né? As fotos elas foram construídas de uma forma que ela começa com a fotografia, né, do parente, todos são indígenas que estão aqui, né? Então a gente começa com o estudo de qual parente vai querer, né, se colocar, né, nessa foto e representar esse encantado que está sendo representado por ele. Então algumas foram feitas na aldeia Tucumã Tupinambá, que é a minha aldeia, lá no Baixo Tapajós, que é do Patauí e do próprio José Bonifácio, que é meu cacique, né, que interpretou de Urupari. E a partir disso, a gente vai fazendo essa direção de arte, direção de luz, com algumas pessoas que ajudaram, que apoiaram ali na direção criativa. E depois ela é construída uma fotomontagem, né, a partir de uma identidade minha, que eu já trabalho essa identidade do universo, dessas cores neon, mas também cores roxas, iluminadas. E aí eu vou trabalhando isso no Photoshop, né, numa ferramenta de edição. E a partir disso é que vai construindo esse lúdico, né, esse universo que vem a partir de sonhos, né, desse sonho, desse imaginário. Maeri significa miração, né, ou visão tremida. Então eu trouxe um pouquinho disso também para a questão da arte, da estética. Bom, estou dando uma olhadinha aqui nas suas informações, artista visual, né? Você disse para mim que veio que nasceu em Belém do Pará, é isso? Isso, nasci em Belém do Pará. A minha família ela veio de Santarém. Ah, perfeito, perfeito. Meu pai e minha mãe são de Santarém. Não, boa. Você tá morando aqui em Campinas. Agora em Campinas. Tá gostando de Campinas? Eu moro já faz uns tempinho aqui, né? Quanto tempo, desde a mais ou pandemia. menos? Ah, então já faz o quê? Desde uns 2020. 6 anos? 5, 6 anos, né? Estou gostando, eu gostei muito de estar por aqui, conhecer.
entender que aqui é um lugar também com uma presença indígena forte e conhecer um pouquinho desse lugar que é Campinas, que a gente não conhece tanto, né? Então eu fiquei feliz de estar aqui também, poder expor aqui. Boa, a gente estava conversando inclusive antes, né, Moara? E Campinas realmente é uma terra indígena, né? Porque fora as capitais, né, as cidades do interior, claro, também considerando aí as cidades da Grande São Paulo, enfim, cidades de todo o Brasil que não são as capitais, Campinas é a cidade mais indígena, que mais tem indígenas no Brasil. Como que você vê isso? Claro que tem essa questão da Unicamp, né, que certamente tem uma influência muito grande, e queria que você falasse sobre isso. Sim, com certeza a Unicamp ela tem esse papel protagonista de promover, né, essa vinda de tantos indígenas para cá, para Campinas, né? É importante isso, né, falar disso, que são indígenas de vários lugares, muitos do Rio Negro, mas também do Nordeste, que estão aqui também presentes nessa terra. Mas também tem outros indígenas, que são provavelmente dessa região, né, de origem Guarani ou Tupi, que também moram aqui, né, que estão também morando e vivendo na cidade, que já saíram das suas aldeias, mas que estão aqui também, ou que já nasceram aqui, né, porque também está nascendo indígena aqui, devido a todo esse processo. É claro, lógico. E você é de qual etnia? Eu sou da etnia Tupinambá. Boa. Bom, vamos conhecer então as suas obras? Vamos mostrar para o pessoal que está em casa como são essas obras, o seu trabalho, porque eu estou dando uma olhadinha, realmente está bem legal. Bora lá? Vamos lá. Bom, vamos contar então a história de cada uma dessas obras, né, Moara? Essa aqui, por exemplo, conta pra gente. Patauí, ela foi construída, essa obra, na aldeia Tucumã, Tupinambá. Quem está fazendo parte dessa obra é Rudá Tupi, que ele é lá da região do Salgado, do Pará. Convidei-o para estar presente. E ele é do artista da performance, do teatro. E representou essa entidade, né, esse espírito da floresta, só que é muito específico ali da região de Santarém, do Tapajós, né, é meio de lá, não é conhecido, né, como a gente conhece outros por aí. Então, Patauí, ele é esse espírito que aparece à noite, às vezes de bicicleta, às vezes também ele sofre, ele transforma-se em bicho, de bicho em humano, para assustar as pessoas da comunidade. Boa! Vamos para a próxima então, e essa obra? Essa aqui é a minha mãe. Ela está representando, a minha mãe está representando aqui, provavelmente vocês devem ter ouvido falar, não sei se conhece, a Matita Pereira. Já ouviu falar na Matita Pereira? Não. Matita Pereira, ela sofreu muito com a questão da catequização, porque na época da colonização demonizaram ela, transformaram ela em bruxa. Mas ela também é uma encantada da floresta, ela é um espírito da floresta, uma guardiã, né? E ela aparece sempre com esse pássaro, que é também o guardião dela, que está junto com ela. E está representada pela minha mãe. Essa aqui foi feita em Belém do Pará. Foi uma foto construída em Belém do Pará. Que legal, que bacana. E quanto tempo mais ou menos para fazer? Olha, vai 2 dias, né? Tem um dia da foto. Você faz rápido, hein? Da produção, de toda a questão da. Não, e olha, os pintura. detalhes são impressionantes, né? Sim. E aí tem um outro dia que é a parte da edição da imagem, né? Recorte, edição de luz, de sombra, enfim. Bacana. E essa aqui, qual é essa obra? Também é a mesma, só que ela está em outra posição da Matita Pereira, ela está também num lugar como se ela estivesse olhando para o horizonte, para cima. Ela é muito colocada, assim, como eu falei, né? Como bruxa, mas ela não é uma bruxa, ela é uma encantada, uma senhora da floresta, que vive na floresta, que vive protegendo, né? E a gente tem que respeitá-la também. Bom, essa é outra, né? Essa é outra obra, não tem nada a ver. Essa aqui é outro trabalho do meu cacique que está fazendo. É a primeira vez que ele fez uma foto assim, né? E eu achei que ele representou bem. Ele está representando o Jurupari, que é o Jurupari, né? Mais aportuguesado. Então, Jurupari também é uma entidade, a gente fala muito de lá, ela é muito presente na Amazônia, em várias comunidades. Nós do Tupinambá também tem essa entidade presente lá. E ele é um ser que ele protege a floresta, mas ele assusta, inclusive dá uns gritos bem altos, assim, né? A gente ouve uns gritos grandes e fala, é o Jurupari.
Então, assim, eu trouxe o José Bonifácio porque ele fala muito, ele conta do Urupari e ele também atualiza histórias do Urupari que são bem interessantes, que só ele contando para ouvir. Bom, gente, no Conexão Cultural estamos mostrando aqui, não é, várias exposições de indígenas, bem legal, bem bacana. Tem outra obra aqui, Ele também. É também o José Bonifácio. Em outro ângulo. E é interessante que a gente utilizou também como indumentária, né, essas folhas que são da própria aldeia, né? Então a gente brincou com elas para trazer, né, esse figurino que ele carrega no próprio corpo. Não, eu acho legal esse jogo de cores que você faz aqui, né? Chama atenção também, né, Moara? O horário que a gente fez, essa luz para ficar desse jeito, é uma luz do horário de final de tarde. Assim. Não tem então, isso? Tem isso, porque a luz diferencia e ela também é uma luz que vem de uma janela, né? Então tem essa diferenciação também de luz. Bom, bora mudar de ambiente aqui, porque tem bastante coisa. Vamos andando com a Moara, que é a nossa convidada aqui no Conexão Cultural. Tem mais 2 obras aqui. Fala, Moara. E também tem o Patauí, que é a mesma obra, né? Aqui já vai aparecer mais ele de frente com a máscara. Essa máscara foi produzida lá na aldeia, né? Foi construída também lá. E toda essa pintura a gente fez lá para aparecer um pouco do que os próprios moradores, os nativos da comunidade contam. Então é um pouco. E aqui a gente traz um texto também curatorial. E interessante desse texto curatorial, para quem não conhece Tupi, nós vamos ter a tradução também aqui em Tupi, Maeri Tupinambá Aikobé, né? E você conhece tudo isso aqui? Eu estou aprendendo também, né? Porque a gente perdeu muito a nossa língua, mas muito a gente está aprendendo. Eu faço cursos, né? Estou fazendo um curso de Tupi. E a gente vai trazer um pouquinho, né, a tradução e você pode ouvir também. Tem audiodescrição, você pode acessar o QR Code e ouvir como que é falado o Tupi e também ouvir, para quem não consegue ver, né? A gente faz a descrição de todas as obras, que aí você pode conhecer um pouco mais. Bom, para a gente encerrar aqui, galerinha, o Conexão Cultural, nesse assunto super importante, tem ali um vídeo, o que é? É do Curupira, só que aí saiu. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Moara. Mas explica pra gente exatamente o que é aí. Esse vídeo foi um vídeo que acabou de ganhar um prêmio recentemente do Museu da Pessoa. E esse vídeo ele foi concorrido, inclusive, com vários outros vídeos indígenas também, e foi escolhido. Então, é um vídeo que é um homem que enfrentou o Curupira. Vai trazer uma versão do Curupira totalmente diferente desse Curupira mascote da COP30 que vocês viram aí, de cabelo de fogo. É um Curupira que é do povo Kaapó, contado por um indígena Kaapó, que é o contador de histórias dessa região. Então, ele vai trazer um Curupira, por exemplo, antropofágico, um Curupira com uma outra visão que é diferente dessa romântica que a gente conhece de Curupira. E aí eu trago um pouco dos meus desenhos, que são misturas de nanquim com riscos mesmo e pinturas, e são feitas de forma digital. Então, meu irmão animou, fez a animação, junto com o vídeo, que esse vídeo é do Museu da Pessoa. É uma entrevista que o Museu da Pessoa fez. Então a gente editou, fez o roteiro e construiu essa animação, que é o homem que enfrentou o Curupira. Valeu, Moara. Parabéns pelo trabalho. Sensacional, show de bola, tá bom? Muito obrigada. Valeu, é isso aí, pessoal. Conexão Cultural. Valeu e até a próxima oportunidade. Tchau.